Olá, tudo bom? Sou o Jimmy Junoi, estou aqui para falar mais um pouquinho sobre astrologia, esoterismo, ocultismo clássico. Bem, ontem eu estava com uma cliente e ela demonstrava uma preocupação excessiva neste inferno astral. Ela me perguntava, será que eu posso viajar? Será que eu posso administrar conflitos? Será que eu posso... como eu devo agir com o meu trabalho? Será que eu estou mais propensa a sofrer acidentes, descuidos? Bem, eu disse para ela, sim e não. Então agora a gente precisaria entender um pouco melhor o que significa este famoso inferno astral. Então é assim, o inferno astral é considerado como aquele período que antecede o nosso aniversário. Exatamente 30 dias antes do nosso aniversário são conhecidos como o nosso inferno astral. O que significa isso? Significa o seguinte, que a Terra, em seu movimento de translação em torno do Sol, ela vai percorrendo cada uma dos 12 setores que são as casas do nosso horóscopo, tá? Todo mundo sabe que nosso horóscopo tem 12 casas e que são setores celestes que a nossa Terra vai passando nesse movimento ao redor do Sol. Quando ela chega no último setor, que é o 12º, e portanto a 12ª casa, então ali começa o nosso inferno astral. Normalmente são os 30 dias que antecedem o nosso aniversário, ali tem início então o nosso inferno astral. Bem, isso é um resumo muito, espero não estar banalizando, do que seja esse contexto astronômico do que é o inferno astral. Bem, mas o importante mesmo é entender o que está acontecendo de lá que seja prático para nós. Então assim, o Sol, ele representa a nossa individualidade, representa a nossa autoexpressão, representa o nosso individualismo, representa as coisas que são muito pessoais nossas. E é a expressão do nosso ego, obviamente. Quando ele atinge a casa 12, ele tem um contraste, uma divergência de energias grande. Por quê? Porque a casa 12 é a última casa do nosso horóscopo. Então ela é uma casa considerada como a casa do inconsciente. É a casa onde a gente não tem muito domínio das nossas ações, onde a gente está mais suscetível a descuidos, porque são atos falhos, ou então são coisas que a gente não consegue compreender direito. Enfim, a casa 12 tem um pouco a natureza do signo de Peixes e do planeta Netuno, obviamente. Então, onde está a casa 12, ela é coberta por uma certa névoa, ela é coberta por uma certa incapacidade de penetrar e de enxergar as coisas com maior clareza, as coisas que acontecem objetivamente. Como o Sol é um planeta objetivo e pessoal, ele experimenta nessa fase uma dificuldade em se expressar, porque na verdade a casa 12 é uma casa onde estão muito mais favorecidos as questões internas da introspecção, da meditação, do aprofundamento dentro de valores, onde a gente pode relacionar questões que estão psicologicamente lá dentro da gente. E assim a nossa casa 12, ela não é uma casa onde o Sol está muito confortável do ponto de vista da ação. E é aí onde acontecem os imprevistos, os pequenos acidentes, os descuidos, a falta de atenção, enfim, coisas que nós conhecemos por inferno astral. O inferno, a origem da palavra latina infernum, significa as profundezas, significa os mundos inferiores, e onde habita, obviamente, o diabo. Diabo é uma palavra grega, diabolos, que significa literalmente a força opositora. Ou seja, quem é a força opositora da nossa existência? É o nosso próprio ego.
Então o inferno são aquelas profundezas onde habita o nosso ego. Experimentar isso a gente está experimentando todos os dias. O nosso mestre espiritual, Paramahansa Yogananda, uma vez uma devota perguntou para ele assim: mestre, o inferno existe? E ele respondeu: minha filha, você acha que você está vivendo onde? Mas em seguida ele fala assim: você está vivendo no inferno, mas você carrega um paraíso portátil. E é justamente sobre isso que eu quero falar astrologicamente, deste paraíso portátil que pode nos tirar desse nosso inferno astral. Ok? Estar no inferno significa estarmos numa dimensão de contrariedades, significa estarmos numa dimensão de desafios, de provações, significa que será naquele momento que a gente vai estar entrando em contato com as divergências, com as limitações. E isso o nosso ego não quer, obviamente, que o nosso ego ele quer a satisfação dos sentidos e não a restrição dos sentidos. Então, a casa 12, que são esses 30 dias que antecedem o nosso aniversário, elas estão propiciando para que a gente faça um mergulho para dentro de nós mesmos, para que a gente se conheça melhor, para que a gente possa estar lá desenvolvendo autoconhecimento, para que depois a gente consiga, quando novamente o Sol voltar na casa 1, autorrealização. O autoconhecimento ele vem antes da autorrealização, é claro. Então nós precisamos descobrir uma estratégia para a gente poder não só enfrentar, mas também enfraquecer estas limitações da casa 12 do nosso inferno astral e, portanto, escapar dele. É claro que na astrologia, quando a gente nasce, a gente tem já uma tela de fundo, vamos dizer assim, que é uma linha de tempo que a gente mesmo construiu e que a gente está suscetível a essa linha. Óbvio, é a linha do nosso karma, que são energias que a gente colocou em movimento, em ação, através das nossas escolhas, provavelmente numa vida ou em vidas anteriores. Então, essa linha existe, de fato. E quando chega o Sol na casa 12, nos 30 dias anteriores ao nosso aniversário, não necessariamente, tem pessoas que passam por esse período muito bem, que tudo dá certo, então precisa ver muito especificamente o que está acontecendo no mapa daquela pessoa. Mas em geral a casa 12 ela tem um pouco essa vocação de ser um pouco mais restritiva, de nos levar para descuidos e pequenos acidentes ou grandes acidentes, enfim. Ela tem um pouco essa conotação sim, porque ela está pedindo que a gente faça uma parada voluntária. Como a gente não consegue fazer uma parada voluntária, muitas vezes acontece uma parada compulsória. Então a gente é obrigado a parar para fazer essa reflexão desse momento que a gente deveria estar fazendo. Mas vejamos como que a gente pode driblar, vamos dizer assim, o nosso inferno astral, que é essa tendência para que as coisas andem mais devagar, com lentidão, que a gente, com excesso de preocupações, e a gente às vezes se coloca muito dentro dessas preocupações, e a gente acaba focando nas coisas que são negativas, e portanto a gente coloca em ação energias que levam a gente para a negatividade. Então, a maneira de driblar é a gente se positivar, é a gente ficar positivo. E como que a gente consegue ficar positivo? Mesmo que tenha um cenário desfavorável. Primeiro, entendendo que o cenário desfavorável são oportunidades que a gente tem de crescimento. Então, se a gente estiver atento, a gente vai entender que esses toques que são dados, que obviamente não através de estruturas cognitivas, né, porque as hierarquias não falam esse idioma, esses toques que são dados, a gente entender como verdadeiras oportunidades para a gente estar crescendo, se renovando, se reinventando. Isso é muito importante. Mas como que a gente consegue fazer isso? A gente só consegue fazer isso se a gente estiver presente. Coisa que a casa 12 não favorece mesmo. Porque a casa 12 faz você estar presente de uma outra maneira, numa outra realidade, numa dimensão interna e não externa.
Então, como que a gente pode fazer para ganhar essa positividade, estando presente? Bem, para a gente estar presente, a gente tem que estar atento à qualidade de pensamentos, à qualidade de emoções que estão aflorando naquele momento. Ficar presente significa que você não permite que a tua mente fique te levando para o ontem ou para o amanhã, para a neurose ou para a ansiedade. Isso significa estar presente, é estar aqui e agora, entendendo que tipo de qualidade de sentimentos, de emoções, de percepções sensoriais nós estamos tendo. Isso é muito importante, isso evita um monte de problemas. E também a gente tem que estar numa sintonia intuitiva para entender os toques que são dados para nós. Sabe quando você quer sair de casa, mas você não encontra a chave? Ou quando você encontra a chave, você vai tentar funcionar o teu carro, ele não pega? Ou enfim, acontecem coisas que estão pedindo para você, olha, fica atento, porque algo pode acontecer contigo, mas a gente não escuta. Então eu diria que para você escapar mesmo do teu inferno astral, você tem que estar presente, aqui e agora, nesta eternidade. Tentar viver a vida com esta intensidade, de não permitir que a tua mente fique jogando você para a angústia da neurose, nem para a angústia de expectativa da ansiedade. Para você respirar o ar que está acontecendo aqui agora. Então toda vez que você não se sentir presente, então você permita-se parar. 3 respirações que você der e você se ligar no teu processo sensorial da respiração, já trazem você para o presente novamente. É uma técnica muito simples e ela pode ser usada em todos os momentos em que a gente percebe que a gente está sendo distraído, que a gente está sendo inquieto, que a gente está sendo esquivo, que a gente está fora do aqui e do agora. Ou quando a gente está sendo crítico demais também, porque a nossa crítica tende a tirar a gente do aqui e do agora. Então essa dica que eu estou dando é muito incrível. 3 respirações mudam a vida de qualquer pessoa. Se você estiver indo para um relacionamento, para discutir um relacionamento, ou se você estiver indo para uma discussão de trabalho, ou com alguém que você não gosta, que você vai ter que engolir, ou se você está indo para um desafio qualquer um que seja, se você percebe que o teu estado mental ele está negativo, contaminando a tua mente com negatividade, você para aquele processo naquele minuto, dá 3 respirações e ele vai fazer com que você se reintegre no aqui e no agora. Tá bom? Isso é uma dica super legal e que é lógico, para a gente poder ver mesmo os desafios, teria que ver no mapa individual de cada um. Mas a casa 12 é sim um pouco esse inferno astral que a gente fala, mas a gente carrega esse paraíso portátil dentro de nós, que é a nossa alma. Então, se a gente aproveitar essa casa 12 para cuidar de assuntos internos, de autoconhecimento, reflexivos, para uma introspecção mais profunda, para a gente descobrir maneiras da gente escutar mais a nossa alma que está ansiando por valores humanos, bondade, amor, sabedoria, entendimento, compreensão, transparência, sinceridade, a gente vai encontrar uma maneira de se sintonizar com essa força poderosa do universo. E aí não vai ter inferno nenhum capaz de tirar a nossa paz. Ok? Lembre-se disso. Ninguém pode perturbar a tua paz. Namastê.